Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou explicar sobre a média ponderada, que é um cálculo diferente da média aritmética, que eu já expliquei em um outro vídeo. Já peço para vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho para vocês aproveitarem os próximos vídeos. Eu estou começando no canal, esse é o meu quinto vídeo. E eu espero muita ajuda de vocês, se inscrevendo no canal e que eu possa transmitir para vocês todo o meu conhecimento, tanto aqui na parte de informática, né? Apesar do canal ser exclusivo de Excel, mas eu posso estar também criando outros vídeos relacionados à área de informática. Vamos lá, então? Então, para calcular a média ponderada, nós vamos utilizar duas funções, a função somar produto e a função soma. A função soma é uma função simples, é uma função básica do Excel. Eu acredito que você já conheça, porque as pessoas que têm o mínimo de contato com o Excel normalmente já conhecem essa função. Mas pode ser que apareça alguém que não conheça ainda essa função, então eu vou explicar ela rapidamente aqui. O que a função soma faz? Ela soma os valores que eu determinar. Então, primeiramente, você vai digitar o sinal de igual, digitar o nome da função, no caso soma, e determinar o que você quer somar. Selecionar o intervalo de célula que deseja somar. Então, selecionei esse intervalo de células, fechei parênteses e dei o Enter. Então, a soma desses valores deu 205. Podemos conferir aqui na barra de status, né? 205. Então, é assim que funciona a função soma. Simples assim. Agora, a função somar produto, eu deixei aqui separado alguns dados para poder explicar para vocês com mais detalhes. O que faz a função somar produto? Produto aqui representa multiplicação, como se eu estivesse multiplicando. Então, o que ela vai fazer? Ela vai somar uma multiplicação. Então, como que a gente faria esse cálculo se eu não utilizasse o somar produto? Primeiro, a gente multiplica os valores da matriz. Então, 50 vezes 8, a nota vezes o peso. E aí, eu faço toda a multiplicação e realizo a soma dessas multiplicações, que vai ser 1.120. Então, é isso que faz a função somar produto. Ela multiplica os valores correspondentes e depois soma esses valores. Vamos testar ela aqui do lado, ó. Somar produto. Vou selecionar a primeira matriz, matriz 1. Vou selecionar a segunda matriz. Vou fechar parênteses e dar o Enter. Então, o que ele fez? Ele multiplicou e depois somou todas essas multiplicações. Então, é isso que faz a somar produto. E a gente vai utilizar ela aqui na média ponderada, que a gente vai fazer da seguinte forma. Eu tenho aqui as notas dos alunos não, de um único aluno. Então, como se fosse aqui uma matéria A, matéria B, C e assim por diante. Eu tenho os pesos de cada matéria e que isso vai influenciar na nota lá no final. Então, por isso que é muito injusto você fazer uma média aritmética. A gente tem que fazer uma média ponderada, porque você sempre vai usar uma média ponderada quando você tiver um valor que influencia no valor principal. E aqui eu coloquei que as notas são calculadas de 0 a 100 pontos. Então, se a pessoa tirou 100 nessa matéria aqui, ela tirou o valor total. E se ela tirou 0, ela tirou o valor mínimo. Então,
cada nota tem as suas pontuações, que vai de 0 a 100. E para ser aprovado, a média precisa ser 35 ou mais. Então, maior ou igual a 35. Então, eu vou fazer a média ponderada e vou analisar se esse determinado aluno foi aprovado ou reprovado. Então, para fazer a média ponderada, nós não vamos utilizar a função média. A gente vai utilizar a função somar produto e a função soma. Então, igual, somar produto, tab, para abrir o parênteses. Vou selecionar a primeira matriz, como já havíamos feito. Vou selecionar a segunda matriz e apertar o Enter. Aí deu esse valor 1120. Esse valor não é a média ponderada, porque eu preciso fazer a divisão da soma dos itens. Então, a média, ela sempre tem que ser dividida pela soma dos itens. Então, como a gente vai fazer aqui? Dividir pela soma dos pesos. Fechou parênteses, dá o Enter. Então, a média ponderada desse determinado aluno deu 37. Vamos fazer a média aritmética para a gente fazer uma comparação para ver quanto que daria? Então, igual, média, e tiro a média aqui das notas do aluno. Porque o que ele vai fazer? Ele vai somar essas notas e dividir por 6. Por que 6? Porque são 6 notas, são 6 matérias. É isso que faz a média aritmética. Então, eu vou dar o Enter e aconteceu o quê? 34,2. Então, seria muito injusto a gente fazer esse cálculo através de uma média aritmética, porque se a média é 35 e o aluno tirou 34, e eu utilizasse a média aritmética, o aluno seria reprovado. Mas como a gente fez uma média ponderada, considerando os pesos em cima de cada nota, então aí agora eu tenho 37. E aí o aluno foi aprovado, porque a média é 35. Então, é assim que funciona a média ponderada e a média aritmética. Então, essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês